Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição de aniversário, 100 programas. Uma alegria imensa, felicidade de estar aqui comemorando a marca de 100 programas. Boa noite a todos vocês que me acompanham durante esse tempo todo. São 100 quartas-feiras que a gente esteve junto com vocês por aqui. E hoje com a imensa satisfação de comemorar a marca de 100 edições do programa Direito em Pauta. Feliz por ter conseguido levar à frente esse projeto, feliz pelo apoio de todos vocês que me acompanharam ao longo dessas 100 edições, que venham muitas outras. Um agradecimento especial a todos que me ajudam a fazer o programa, a todos aqueles que passaram por aqui, ao Granja News, que foi quem teve a ideia inicial do programa. E vamos lá, doutor Edio já pediu para participar, vamos começar a nossa edição número 100, edição comemorativa, que seja uma marca que se repita aí ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não tenho nenhuma ideia de parar de fazer o programa Direito em Pauta, só deixarei de fazê-lo quando eu não tiver mais convidados ou quando vocês deixarem de me acompanhar. Enquanto a gente tiver alguém do lado aí acompanhando, enquanto eu tiver convidados que tenham a bondade de aceitar o meu convite, o programa Direito em Pauta continuará. Vamos atingir outras marcas com certeza. Então vamos lá, doutor Edio já pediu para participar ao vivo, já vou colocá-lo aqui. Nosso bate-papo de hoje, edição número 100 do programa Direito em Pauta, a nossa live semanal, toda quarta-feira, às 19 horas. Já vejo muitas pessoas que me acompanham por aí. Doutor Edio, que alegria recebê-lo. Constantino Morello, meu amigo querido, um prazer estar aqui com você nessa noite, nessa data especial, né? A 100ª edição do Direito em Pauta. Uma honra, um privilégio estar aqui com você nessa noite, amigo querido. Parabéns, viu? Porque eu sei que não é fácil criar e manter conteúdo na internet, né, Constantino? É verdade. Eu queria lhe agradecer, recebo aí os seus parabéns com muita alegria, com muito orgulho, com muita humildade. Realmente não é fácil, mas eu devo essa marca de 100 programas, como eu vinha dizendo, aos convidados, como o senhor que aceitam esse meu pedido de estar aqui comigo e a todos que me acompanham ao longo desses 100 programas. Queria dizer que para mim é uma satisfação tê-lo no programa de número 100. Não foi por acaso, eu já queria tê-lo no programa e esperei para tê-lo no programa número 100. E preciso confessar aqui que eu dividi isso com o Durso, com o nosso querido amigo Durso, e ele disse, pode Meu fazer, irmão querido, que você Nosso estará em boas irmão, né? mãos. Nosso E, irmão querido. Que bom. e hoje também recebi uma ligação do nosso querido Marcos da Costa, pedindo para que eu lhe transmitisse um abraço. Está dado o abraço do Marcos da Costa. E eu só queria, antes da gente começar o nosso bate-papo, trazer para vocês um pouco do currículo do Dr. Edio. Óbvio que a gente resumiu ao máximo, porque senão, como eu tenho dito com alguns convidados, eu ficaria aqui metade da live falando das qualificações e Obrigado, de querido. tudo que compõe o currículo do Dr. Edio. Dr. Edio Silva Júnior é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, coordenador executivo do IDAFRO, que ele vai falar depois um pouco do IDAFRO, e OGAN também. Muito bem-vindo, e hoje é uma edição de festa, de alegria, mas o tema nos traz preocupação, é um tema que precisa ser sempre falado e discutido, e vamos tratar com seriedade o tema e com alegria a live e a marca. Muito boa noite, doutor Edio, bem-vindo. Boa noite, Constantino Morello, meu irmão querido. Uma alegria estar aqui com seus seguidores, com as pessoas que nos brindam com a sua presença aqui para discutir um tema de altíssima relevância para a democracia no mundo inteiro, né? Um dos grandes paradigmas, meu irmão Constantino, do século XXI é que a internet, tudo levava a crer que a internet, ao derrubar fronteiras, ao aproximar pessoas, culturas, a internet favoreceria a convivência humana. Agora, é paradoxal pensarmos que no século XXI, um dos grandes desafios da democracia é um ser humano conviver com outro ser humano, diferente dele. Não é? Então, esse tema que subjaz ao nosso
ao tema principal da nossa live, é da maior relevância para as democracias no mundo inteiro, meu irmão Constantino, querido. É isso. Eu queria iniciar falando um pouco da sua trajetória pessoal e da sua trajetória profissional, até se tornar essa referência que o senhor é no mundo jurídico nacional. Todos sabemos, quem milita aí no ecossistema jurídico, sabemos que quando a gente fala de Dr. Edio, a gente fala de uma referência nacional. Como é que foi a sua Obrigado. trajetória? A gente tem muitos estudantes que nos acompanham. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta no início da live. Falar um pouco da sua trajetória, até como uma maneira singela de homenageá-lo também nessa noite especial. Obrigado, meu irmão. Olha, eu venho de uma família humilde, uma família muito pobre. Eu fui um dos primeiros da família a ingressar na educação superior. E meu avô era um preto analfabeto, muito charmoso, muito alto e muito eloquente, analfabeto ferroviário. 2 vezes por ano acontecia alguma tentativa de homicídio na gloriosa Três Corações, no sul de Minas. E ele, repare que isso, a gente está falando aqui do final dos anos 60, eu sou de 61, fiz agora 61 anos, completei 61 anos. Meu avô, então, era jurado. E que a rigor nem poderia ser, porque ele era analfabeto, então, enfim. Mas ele era jurado e ele ficava me contando, eu tinha 7, 8 anos. Ele ficava relatando para mim a experiência dele como jurado, como um preto jurado, numa cidade racista, como não poderia deixar de ser. E ele, como jurado, ele era comissário de menores. E ele ficava me falando ali da intervenção, do advogado, do promotor, do juiz, dos jurados, e esses diálogos nunca me saíram da memória e certamente tiveram um papel para que a gente optasse pelo direito e, enfim, alguém como eu que fui servente de pedreiro até os 15 anos, enfim, fiz a graduação, mestrado, doutorado, publiquei livros, tive a honra de ser secretário de Justiça de São Paulo, primeiro negro secretário da Justiça do Estado de São Paulo, e tenho muita paixão pelo direito. Eu sempre digo, eu atuei há alguns anos, Constantino, e até te peço para dispensar as formalidades, viu? A gente está entre amigos aqui, estamos em casa. Eu sempre dizia no magistério do ensino jurídico que, em qualquer área, a nota característica do profissional de excelência é a paixão pelo que ele faz. O profissional de qualquer coisa, eu dizia isso a meu filho, eu dizia, se você resolver cultivar minhoca num pedacinho de terra, faça isso com excelência, com paixão. E você faz com excelência se você tem paixão. Eu tenho paixão pela advocacia, tenho paixão por construir teses e disputar a interpretação predominante. Você conhece o sentido do termo violência simbólica, né? Ou seja, o poder de você impor uma determinada interpretação, mas eu entendo que o grande combustível que nos movimenta cada vez que nós postulamos um pronunciamento judicial sobre temas muitas vezes sensíveis, temas complexos, é exatamente a possibilidade de você pluralizar a interpretação da norma jurídica. Quanto mais a norma jurídica for submetida a interpretações plurais, desde que, no velho quadro kelseniano da norma jurídica, ou seja, a interpretação não pode ser metajurídica, não pode ser ideológica, não pode ser baseada em valores. Quanto mais plural a interpretação, maior chance você tem de fazer justiça. Então, eu me sinto muito honrado, muito privilegiado por ter, com as minhas origens, a partir do lugar de onde eu saí, poder ter algum nível de reconhecimento entre os meus pares e poder, na litigância, de alguma forma, contribuir com a cidadania e com a democracia, Constantino, querido. Perfeito.
É uma história bonita e uma história que merece todos os nossos aplausos e todas as nossas honras. Mas vamos em frente. Entrando no tema já, de certa forma, a abolição da escravatura foi uma farsa? É de lá que surge o racismo? Ou ele já vinha? O racismo surge quando a escravização do ser humano por outro, que era uma característica cultural dos povos, desde tempos imemoriais, o racismo surge a partir do momento em que o escravizado passa a ter uma determinada cor. Esse momento é que surge o racismo. Porque surge a necessidade de você atribuir caracteres físicos a atributos morais e intelectuais. Qual é a essência do pensamento racista? A essência do pensamento racista é que o diferente, o indígena, o negro, ou seja, haveria uma conexão entre o seu fenótipo e as suas aptidões e os seus atributos morais e intelectuais. Em qualquer parte do planeta, a essência do racismo é desumanizar a população negra. Repare, quando sempre uso esse exemplo de um grande intelectual negro contemporâneo, o professor Edson Cardoso, ele refere com frequência esse exemplo. Quando Benedita da Silva foi candidata ao governo do Rio de Janeiro, recentemente, alguém pichou lá no muro Benedita da Selva, não é? E essa coisa do macaco, isso que aconteceu há uma semana na Arena Corinthians e tal, quer dizer, enfim, a essência do racismo é que ele pretende, para você justificar o maior holocausto da história da humanidade. Não há uma régua para medir gravidade do holocausto. Foram 6 milhões de judeus chacinados pelo Terceiro Reich. Mas foram 10 milhões de africanos retirados do continente durante 3 séculos e meio. 10 milhões de seres humanos. Então, você justifica uma empreitada iníqua, infame, sanguinária. Você precisa construir uma justificativa para isso. E a justificativa foi o racismo. Agora, repare, a escravidão no Brasil, a chamada abolição da escravatura no Brasil, quando ela é assinada, menos de 20% da população africana ou escrava permanecia na condição de escravos, porque a empresa do escravismo ela já vinha sendo torpedeada e já ruía por uma série de fatores. Por pressão internacional, pelos quilombos, pela rebelião negra, pela ação dos republicanos, pela ação de segmentos que se posicionavam contra a escravização, da maçonaria. Agora me lembrou o tema. A maçonaria teve um papel importantíssimo. E eu sempre digo, quando eu não sou maçom, mas frequentemente sou convidado a fazer palestras para eles, e sempre digo que nós devemos, a população negra, a história do Brasil deve à maçonaria essa passagem de altivez, de dignidade, de destemor. E o fato de você ter tido a abolição da escravatura não significou em absolutamente nada o padrão das relações. Primeiro que, em seguida, você tem a grande imigração europeia. Se entende que, então, quem havia trabalhado durante 3 séculos e meio já não servia para o trabalho. Você trabalha durante 3 séculos e meio e depois, no dia 14 de maio, você vira vagabundo. E é preciso trazer o grande, é preciso trazer o europeu, e o discurso prevalente à época, que vai para o parlamento, a Assembleia Nacional, etc., é de que a nação brasileira só seria edificada com sangue superior dos europeus.
Repare que se você teve 5 milhões de africanos que ingressaram no Brasil entre 3,5 séculos, em 70 anos, a partir de 1930, a partir de 1850, desculpa, você teve alguma coisa em torno de 3 milhões de imigrantes europeus. Não é? Então, a ideia do apagamento, da desqualificação, e aí quem trabalhou durante 3,5 séculos passa a ser vagabundo e tal. Agora, o racismo, Constantino e todos e todas que nos ouvem, ele se recria. Ele é multifacetário. Ele tem diferentes modos e meios de expressão. Não é? Então, a escravização, a abolição da escravatura não é o marco. O racismo nasceu antes e vai continuar durante muito tempo. Repare que nos Estados Unidos da América, você teve um presidente negro, altamente qualificado, com uma inteligência, um carisma, uma empatia, uma eloquência notáveis. Da nossa área, um advogado, professor de direito, foi presidente dos Estados Unidos durante muitos anos. Nem por isso os Estados Unidos deixaram de ser racistas. Não é? Então, para você ver a complexidade que o problema tem e o esforço que é necessário de mobilização da sociedade, do Estado, das corporações, do sistema de justiça, iniciativas como essa suas aqui, como essa sua, de outros comunicadores, outros influenciadores, a grande imprensa, de pautar o tema, falar assim, nós temos que falar sobre isso todos os dias, porque, tal como a democracia, a obra de superação do racismo ela é inconclusa. Nós temos que falar sobre isso o tempo todo. Não é? Então, eu te diria que a abolição ela marcou um novo tipo de dominação, de opressão, de violência, de ataque moral, físico, aos milhões de africanos trazidos para cá, para o Novo Mundo, pelo tráfico transatlântico. Perfeito. A questão do racismo estrutural, racismo institucional, que tanto se fala, como é que a gente enfrenta isso? Repare, Constantino, eu entendo as pessoas que defendem essa tese do racismo estrutural, mas eu me permito dissentir de certos entendimentos. Porque a ideia de racismo estrutural é uma ideia muito confortável para o racismo. Porque você sabe que nós, advogados, quando nós precisamos demandar alguém, a primeira pergunta que nós fazemos é qual é o endereço para onde a gente tem que mandar o oficial de justiça. E até agora ninguém conseguiu me apontar o endereço da estrutura. Então, quando você atribui a responsabilidade pelo racismo à estrutura, você desonera o Estado, você desonera as corporações, você desonera a sociedade civil e você desonera os indivíduos pela cota de responsabilidade que cada um desses atores tem no enfrentamento do problema. Porque o Estado, e os americanos já dizem isso dos anos 50, a discriminação vertical ela é muito mais grave do que a discriminação horizontal. Por quê? Porque a discriminação vertical tem no Estado um dos seus principais responsáveis. A discriminação horizontal, que é aquela praticada entre indivíduos, ela é tão violenta quanto a vertical, mas o alcance que ela tem é limitado. Sim. A discriminação vertical, pelo poder que o Estado tem, pelo poder de coerção que o Estado tem, ela é muito mais virulenta. Sim. Então, me preocupa essa história de você diluir a responsabilidade pelo racismo. A não ser que alguém me diga um endereço da estrutura, que eu vou mandar o oficial de justiça citar a estrutura. Não é? Então, que o país foi estruturalmente construído, edificado,
com base em clivagens e critérios raciais, eu não tenho nenhuma dúvida, mas essa história de racismo estrutural me preocupa muito, porque isso deixa o racista num lugar de conforto. Eu não tenho o que fazer. Você, Constantino Morello, se não fosse a tábua de valores que você tem, se não fosse a formação universitária que você tem, você poderia estar hoje discutindo qualquer outro tema. Não, esse negócio de racismo lá chama a estrutura, que a estrutura responde. Eu não sou estrutura, mas como assim nós não somos a estrutura? Como é que nós não temos, nós, especialmente nós do sistema penal, como é que nós não temos, nós, cada um de nós, uma cota de responsabilidade na superação do problema? É maior do que a do Estado? Não, repito, agora a própria Convenção Interamericana contra o Racismo, ratificada agora em janeiro de 2022, segundo o rito do parágrafo 3º do artigo 5º, e, portanto, ingressa no sistema jurídico com estatuto normativo de emenda constitucional, atribui ao Estado a principal responsabilidade. Porque se você não atribui responsabilidade, fica todo mundo na sua zona de conforto. Não, eu não tenho que fazer. Muda a estrutura porque eu não tenho que fazer. Entende? Então, despersonifica, né? Despersonifica. Despersonifica, despersonaliza, ninguém é responsável. E aí você chega a uma situação paradoxal em que você tem o racismo e não tem o racista. O racista é a estrutura. Aí o senhor, que quando vê um preto, uma situação que eu sofri ontem. Ontem eu fui a uma padaria num bairro de classe média, tal, comprar um pão que minha esposa gosta muito. E esse pão, lamentavelmente, essa padaria faz um pão de excelência. Deixei meu carro no estacionamento da padaria. Uma moça negra, que certamente já sofreu experiências similares à minha. Eu estou ali de gravata, um terno escuro e tal. Ela com um bom carro, um carro de classe média, um carro de luxo. Eu estou ali esperando o meu próprio veículo e ela me diz onde eu estaciono. E aí, na hora, ela sacou. E eu vi que ela voltou atrás. O que eu quero dizer para você com isso? Constantino, meu irmão, e todas que nos honram com sua presença aqui. O racismo não tem um registro apenas cognitivo, cartesiano, racional. Ele tem um registro afetivo. Porque se o racismo tivesse um registro exclusivamente racional, bastaria você metralhar a sociedade com informações para que a gente eliminasse o racismo, mas não funciona assim. Eu tive um diálogo difícil com essa moça, ela se deu conta do que ela havia feito, foi ao meu carro e acabou assumindo que ela própria era vítima daquilo que ela acabou de reproduzir. Então, nós estamos falando de um sistema de valores. Eu quero voltar a falar sobre isso mais tarde. O direito tem uma contribuição a dar a esse tema? Tem. A dimensão sancionatória tem uma contribuição a dar a esse tema? Tem. O direito penal, a ação indenizatória, o direito tributário, o direito indutivo, o direito, enfim, qualquer que seja a modalidade que não seja centrada na sanção, tem uma contribuição? Tem. Mas, se você quiser pensar mudanças de longo prazo, você precisa ingressar no sistema de valores. E sistema de valores você ingressa na publicidade, na propaganda, na indústria cultural, na TV aberta, na educação escolar. Enquanto nós ficarmos nos ocupando dos efeitos do racismo, sem olhar para as causas do racismo, eu lamento e suponho que vamos continuar enxugando gelo. Há conquistas da maior importância. O Brasil avançou extraordinariamente nesse período. Quando eu entrei no movimento negro,
há 21 anos atrás, alguém diria que 40 anos depois a gente ia ter cota para preto na magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu diria que você está integral e irremediavelmente enlouquecido. Não, está aí, não é? Então, agora, há muito ainda, eu digo, o trabalho de superação do racismo e de construção de uma sociedade pluralista e igualitária é um trabalho inconcluso. Daqui a 50, 100 anos, alguém vai estar falando sobre esse assunto, com a conclusão de que ainda haverá muita coisa a ser feita, Constantino Morello, meu irmão. E desculpa se estou me alongando muito aí, você me corta, viu, Constantino? Você, por favor, me corta, porque eu gosto de falar, jeito nenhum. Eu fico falando, e aí eu acabo importunando os meus interlocutores, você tem que me controlar aí. Fica tranquilo. Pelos comentários, eu não tenho nada aí a interrompê-lo, não, pelo contrário. Essa sua visão do racismo estrutural, ela realmente me fez pensar de maneira diferente. Faz todo sentido, né? Porque é cômodo demais, realmente é cômodo, né? Eu jogo na estrutura e não tenho quem efetivamente pratica o ato de racismo, né? Fica muito cômodo. Outro tema que eu queria trazer, que é muito controvertido e eu ouço opiniões diversas, existe o tal do racismo reverso, racismo inverso, racismo ao contrário? Faz algum sentido falar disso? Todas as definições do direito internacional público, mas também do direito interno, implica conduta discriminatória como conduta violadora de direitos. Portanto, um pressuposto da ação que discrimina, a discriminação, é a violação de direitos. Não é? A pergunta é, portanto, quão poder têm os negros para violarem direitos de brancos na sociedade brasileira? Essa é que é a questão. A questão é quais os territórios culturais negros que você conhece no Brasil, nos quais brancos têm amplo acesso. Escolas de samba, a macumba, capoeira, os quilombos, que eram lugares de refúgio de brancos pobres e perseguidos pela coroa, o pagode, a culinária consagrada nacionalmente, a música, enfim. Então, eu não conheço territórios negros nos quais os brancos... Repare, Constantino, o estado do Rio Grande do Sul contabiliza 60 mil terreiros de batuque. Estado mais branco do Brasil. 60 mil terreiros de batuque. Se eu admito que cada terreiro reúne, em média, 50 a 60 adeptos, eu estou falando que no Rio Grande do Sul, que é o estado mais branco do Brasil, eu tenho 3 milhões de macumbeiros. Para ter uma ideia da vocação democrática, aberta, acolhedora que as instituições culturais negras têm. A Vai-Vai é belíssimo, não sei se você já teve oportunidade de ver um desfile. A Vai-Vai tem uma ala de japoneses. Aquilo é um bárbaro, aquilo é o Brasil. Nós conformamos uma riquíssima geografia de identidades culturais, étnicas, religiosas, etc. Qual é o problema? O problema é que é papel do Estado assegurar, para que nós tenhamos efetivamente democracia, que todas essas expressões possam se manifestar no espaço privado e público numa interação de respeito recíproco, de coexistência. Eu gosto muito dessa expressão, coexistência, de convivência harmoniosa, de respeito recíproco, de cultura de paz. Nós conformamos, eu repito, uma rica geografia de identidades culturais. Agora, é
papel do Estado não definir que o critério para ser ministro do Supremo é que o sujeito seja terrivelmente evangélico, que essa matéria é de âmbito privado. Essa matéria é de âmbito privado. O que a Constituição prevê é reputação ilibada e notório saber jurídico. Sim. Se o senhor está vindo com outro critério aí, esse critério é ideológico. Para quem dizia tanto que queria acabar com a ideologia. Eu nunca vi um país tão ideologizado, tão dividido, com tanta propagação de ódio. É impressionante. Não pensei que eu fosse viver para ver um país conflagrado. Como é que um indivíduo é capaz de fazer com que uma nação seja uma nação conflagrada? Isso não é bom para a democracia, isso não poderia ter sucesso num país escandinavo. Mas no Brasil nós temos índio, preto, ateu, judeu, muçulmano, macumbeiro, kardecista, budista, adventista do sétimo dia, guardador do sábado, carismático, pentecostal, neopentecostal, preto, japonês, índio, haitiano, refugiado. E a democracia só se concretiza quando todos esses atores, protagonistas, indivíduos possam sobreviver num clima de segurança e de respeito, né? Então, é por isso que eu te digo que a superação do problema ela exige muito mais do que a sanção, que é a contribuição que o direito pode dar. Nós precisamos ingressar no sistema de valores. Sensacional. Pegando um gancho, né, nessa sua fala, a gente tem muito racismo religioso. E qual que é a situação das religiões afro-brasileiras hoje? Acho que era importante entrar um pouco nesse tema, depois a gente volta. É aquilo que eu disse, a gente não tem compromisso, a gente tem compromisso com trazer esclarecimento, com trazer a verdade. E o quão eu estou feliz dessa live número 100 ser com o senhor. Como eu estou feliz. Obrigado, querido. De verdade. Obrigado. Feliz por estar Obrigado, podendo mas colocar... se você me chamar de senhor de novo, eu vou abandonar a live. Se ficar tudo escuro, vou tentar. eu abandonei a live. Não prometo, mas eu vou tentar. De fazer com você essa live, porque um dos objetivos do Direito em Pauta é plantar sementes. Eu sempre digo isso. Se eu conseguir numa live com 10 pessoas ou com 3 mil, como a gente já teve consecutivos, e 10 pessoas em algumas lives, e depois aumenta, mas se eu conseguir em uma delas plantar uma semente do tema que eu estou falando, para mudar o nosso país, para mudar e atingir essa coexistência harmônica, eu já fico feliz. E eu tenho certeza que no dia de hoje, essas sementes estão sendo plantadas em muitas, pelas suas falas com conhecimento, por tudo que está sendo apresentado. Então, eu queria também entrar nesse tema do racismo religioso e da questão da situação das religiões afro-brasileiras, que é um tema que eu sei que, além de todos os outros, o senhor domina bastante, inclusive é lá conselheiro executivo, se eu não me engano, o diretor executivo do IDAFRO. Queria entrar um pouco nisso e a gente volta ainda, continuando no tema do papel do Estado. Eu tenho duas passagens, Constantino querido, e todos que me ouvem, das quais eu muito me orgulho. Primeiro, como secretário de Justiça, propus ao governador Alckmin a criação da primeira delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância da história, em 2006. Hoje está proliferada pelo país. E depois, na condição de conselheiro seccional, propus a criação da primeira comissão de liberdade religiosa, também hoje se proliferou o país afora, né? Durante muitos anos, eu estou, nesse momento, finalizando um livro intitulado Racismo Religioso, e durante muitos anos eu usei a expressão intolerância religiosa, porque ela não cabe, Constantino, como uma categoria jurídica, teórica jurídica, e uma categoria sociológica também para descrever o fenômeno. Porque você, nessa rica geografia de identidades culturais a que eu me referia,
Você vê judeus, ateus, 10%, segundo o IBGE, 10% da população brasileira se revela ateia ou agnóstica. Você tem muçulmano, você tem guardador do sábado, mas o discurso de ódio ele se direciona exclusivamente às religiões afro-brasileiras. E isto é alguma coisa da maior relevância, Constantino. Segundo Ancini, 25% das grades da TV aberta no Brasil hoje são ocupados por programas religiosos. 21%. Então, se você compara com entretenimento, noticiário, novelas, etc., o mais volumoso conteúdo da TV aberta no Brasil são os programas religiosos. E, em si, isso não seria um problema, ainda que, e recentemente o Ministério Público Federal obteve um pronunciamento favorável do Tribunal Regional da Segunda Região, limitando o tempo para sublocação, que é uma chicana que se construiu aí, que é a subconcessão, e o Ministério Público conseguiu, então, um pronunciamento limitando. Por quê? Porque o problema é que nós estamos tratando de um serviço público previsto textualmente na Constituição Federal, denominado meios de comunicação social, para o qual você, eu, ateus, budistas, judeus, muçulmanos contribuem. Então, a primeira pergunta é razoável que um serviço público seja hegemonizado por denominação neopentecostal? Segundo, qual é o conteúdo desses programas? É o proselitismo? Não, não é. O conteúdo básico desses programas é a demonização das religiões afro-brasileiras. Por quê? Porque a narrativa é grotesca, é grosseira. Se a gente vivesse na Escandinávia, sempre digo isso, seria difícil você materializar o mal, porque onde está o mal? O mal, vamos tentar caçar o mal, fazer uma cruzada para encontrar o mal, e a gente, então, vai expurgar o mal. Agora, no Brasil, como tem um terreiro de macumba em cada terreiro, em cada esquina, fica fácil a materialização do mal. E a fórmula é: eu materializo o mal, eu difundo o medo e eu vendo a facilidade. Então, você tem a Forbes exibindo, que é alguma coisa que eu, em alguns diálogos com o Ministério Público, numa lei que você conhece bem, que fala em sinal exterior de riqueza, como é que o sujeito é ajudante de loteria em 30 anos depois ele tem um dos maiores impérios do país arrecadando dízimo? Lóbulo. Como é que isso acontece? É a concretização do chamado milagre da multiplicação dos peixes? Eu gostaria de entender como é que funciona isso. Não é que eu optaria por uma opção, uma opção é ótimo, mas não é que eu optaria por uma atividade como essa, mas, enfim, isso... E aí o sujeito vai pousar na revista da Forbes como dono de uma das maiores fortunas do Brasil, não é? E qual é a narrativa básica? A macumba é a representação do mal. Trincou a dentadura, é a macumba. O degelo do Ártico é a macumba. O aquecimento global é a macumba. O desemprego é a macumba. A desestruturação familiar é a macumba. O senhor não tem um Lamborghini, é a macumba. O senhor não tem lancha, barco, embarcação, é a macumba. O senhor não tem desemprego, é a macumba.
o senhor não tem casa própria, é macumba. Qual é o resultado prático desse discurso de ódio? A cada 15 horas, um templo afro-brasileiro é atacado no Brasil. No Brasil. Com ataques morais e físicos de toda sorte, de toda ordem e com toda a virulência. Com toda a virulência. E mais, não é só a religiosidade. Por isso que eu não uso mais intolerância, porque Constantino, intolerância, passa uma ideia de dissensão. Né? Dissensão, que é própria da narrativa religiosa. Você não conhece uma religião A que vai para o púlpito ou para a televisão dizer que a B é melhor do que ela. Ela diz que ela é verdadeira e tal, é a mais próxima de Deus. Isso é próprio da narrativa religiosa. Agora, a questão é, primeiro, o ataque é direcionado às religiões afro-brasileiras. Quando um pastor chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, você lembra bem? Ele foi defenestrado, foi processado, foi expulso da igreja e hoje virou aí um pária, sem o título de pastor, porque também tem muitos párias e muitos escroques ostentando o título de pastor. Ele virou um pária sem o título de pastor. Muito bem. Aquilo criou uma comoção nacional. Quando o Joãozinho 30, genial Joãozinho 30, resolveu colocar a figura de Cristo no desfile do Carnaval do Rio de Janeiro, ele foi proibido. E eu me lembro que ele, genial, desfilou com a imagem, com uma lona preta e com uma frase com uma frase que eu não vou lembrar agora, mas muito bonita, com aquela genialidade que ele tinha, mesmo escondido ou mesmo proibido, rezai por nós. Foi lindo aquilo e tal, quer dizer, enfim. Mas o ataque à religiosidade não é a principal, mas não a única característica do racismo religioso. O racismo religioso ele vai atacar o patrimônio cultural. Então, a capoeira vão antagonizar com a capoeira gospel. A capoeira original é a do diabo. Então, eu crio a gospel, que essa é de Deus. Nunca ouvi falar em karatê gospel, muay thai gospel, nunca ouvi falar, mas tem a capoeira gospel. O acarajé, que é um alimento sacro das religiões afro-brasileiras, vai virar bolinho de Jesus, que é uma forma de antagonizar. Não, o acarajé é do gramunhão, é do chifrudo, é do demônio, mas o bolinho de Jesus é do bem. Então, a capoeira, está previsto o ensino da capoeira há décadas. Há estados que prevêem contratação de professores de capoeira para lecionarem em escolas públicas, e há estudos que demonstram que crianças com determinados tipos de dificuldade de desenvolvimento, com a capoeira, tal como com o hipismo, aquilo pode ser altamente favorável para a recuperação dela. Não, a capoeira não entra na escola porque a capoeira é coisa do demônio, entende? Então, o racismo religioso é alguma coisa grave, é alguma coisa que vulnera a dignidade da pessoa humana, mas coloca em risco a paz social, e eu temo muito que nós tenhamos, em breve, conflitos graves no Brasil, Constantino, em razão do discurso de ódio e do racismo religioso. São dados, acho que a Patrícia colocou isso, né? Esses dados de a cada 15 horas, um terreiro é atacado, ela colocou muito bem, né? Que isso é novidade para muitas das pessoas que estão na live, inclusive é uma novidade para mim. Reconheço que eu não sabia desse número e que não é divulgado na mídia, né? Não é. Esse tema não interessa. Se tratasse de mesquita, de sinagoga, com certeza isso já está na pauta. Mas, afinal de contas, é uma religião de preto. Ainda que a maioria dos adeptos não seja preto, os pretos, na verdade, estão na base das denominações neopentecostais, a maioria dos adeptos da macumba, nas suas mais variadas formas de expressão, é branca,
mas está associada à presença negra no Brasil. E aí não tem importância, isso não é relevante. Não, você não vê o Ministério Público ingressando com uma ação no Supremo para discutir o ataque diário, sistemático, simbólico, moral, físico contra os templos e tal, que até em alguns casos chega a caracterizar crime de terrorismo, que você invade o templo armado, obriga o sacerdote a destruir artefatos religiosos e veicula aquilo na mídia, como uma forma de difundir o terror social. Nesses casos, inclusive, eu defendo que a capturação penal deva ser pelo crime de terrorismo, que é muito mais grave, porque a pena pode chegar a 13 anos, a 30 anos, não é? Então, é alguma coisa muito grave que o Brasil precisa pôr em pauta, né? E eu não esperava que nós chegássemos a esse nível. Hoje, Conselho Tutelar é um puxadinho de templo neopentecostal, em regra. Escola pública virou puxadinho de templo neopentecostal. E eles estão numa escala gigantesca de privatização do espaço público no Brasil. E agora tem um ministro no Supremo, que, segundo o presidente da República, hoje ele tem 10% do Supremo. É esse grau de indigência que nós chegamos. Um presidente da República dizer eu tenho 20% do Supremo, não é? Quer dizer, enfim. E agora tem lá um ministro terrivelmente evangélico, quer dizer. Enfim, então, essa privatização do Estado por facções religiosas, eu te diria que torna a agenda democrática no Brasil a obrigação de defender o óbvio, que é a estatização do Estado. Se hoje nós estatizássemos o Estado, nós já daríamos um grande passo, porque o Estado hoje está privatizado, em boa medida, não se pode generalizar, mas privatizado por interesses, por facções religiosas, Constantino, querido. Vou fazer uma pergunta do Carlos. O Carlos colocou uma pergunta aí nos comentários. Como estruturar a reparação aos negros? Existe essa reparação? Existe essa dívida, na sua opinião? E quem deve pagar por essa dívida? A sociedade paga por essa dívida como um todo? É obrigação da sociedade? É obrigação do Estado estruturar esse pagamento? A política de cotas nas universidades e no funcionalismo público é uma forma de compensação? Já emendando várias perguntas em uma só. Olha, Constantino, Carlos, eu diria que a reparação, eu sempre defendi reparação por meio de política pública, né? Essa história de um valor, calcular um valor, tal, nunca me atraiu muito. Não sou contra quem defenda isso, mas não me filio a esse tipo de corrente. As políticas de ação afirmativa, sim, mesmo porque agora as políticas de ação afirmativa, com a ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, passaram a ter status de norma de dignidade constitucional. Então, está acabado qualquer debate que pudesse subsistir sobre a constitucionalidade ou não das ações afirmativas, porque agora estão previstas na Constituição Federal. As cotas são um remédio amargo para uma doença grave. Eu fui para o plenário do Supremo em 2012 defender as ações afirmativas. Aí, se você me perguntasse aqui agora, Constantino, Édio, você tem paixão por cota? Eu diria para você, não tem. Não tenho paixão por cota. Mas eu entendo que a doença do racismo é tão grave que não vai ser com medicamento edulcorado que você vai resolver isso. Agora, as ações afirmativas têm que ter prazo, que eu não sei se é uma geração, 2 ou 3, e elas têm que existir até que você consiga equalizar ou igualdade de oportunidade de tratamento. Porque o que é de mais importante, e foi uma revolução que muitos constitucionalistas, colegas constitucionalistas,
que realizam congressos nos navios, aí que você sabe muito bem disso aí, tal, não pautaram a revolução que foi o julgamento da DPF 186, porque o Supremo introduz no direito positivo, por meio de uma decisão com repercussão geral, a ideia de que a igualdade formal é insuficiente para garantir igualdade de oportunidade e tratamento para as mulheres nas candidaturas partidárias, para os negros também agora nas candidaturas, com o apoio do fundo eleitoral, para as pessoas com deficiência, ou seja, há setores que, para que possam desfrutar de igualdade de oportunidade e tratamento, dada a discriminação histórica que estrutura o país, o Estado precisa intervir. Porque a comparação que eu faço é a seguinte, Constantino, meu irmão. Por que futebol, a não ser ali nos anos 30, até os anos 30 ou 40, por que futebol tem tanto preto? Porque agora não, mas antes você chegava em qualquer bairro de periferia, tinha lá um cantinho, você podia jogar a bola. Então, vai ganhar os melhores. Vão se destacar, vão se sobressair os melhores. Porque as condições de competição são democráticas. Agora, quando as condições de competição elas são seletivas, você não pode falar em mérito. Desculpa. Quando você tem um juiz federal que não consegue pronunciar a palavra cônjuge e alguém vem me falar em meritocracia, um juiz federal que troca cônjuge por cônjuge, aliás, se fosse preto, estava defenestrado, viu? Se o Joaquizão tivesse feito uma dessas lá no Supremo, a turma punha para fora. Já ia ser empichado. Não é? Quer dizer, então, eu não quero com isso generalizar. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos discutir o que é mérito. Por quê? Se você é filho de desembargador, neto de desembargador, bisneto de desembargador, então é bem provável que você tenha, digamos assim, alguma chance de se tornar desembargador. Agora, se seu bisavô era escravo, o seu avô era peão de obra, o seu e tal, a corrida, o ponto de partida é desigual. O que o Estado tem que fazer é que haja a mínima equalização no ponto de partida. E eu sempre disse isso. Nós nunca reivindicamos notas menores para preto. Nós reivindicamos impulsionamento de acesso. Entrou em sala de aula, se tiver desempenho, aprender, vai ser um profissional de excelência, vai para o mercado e vai ser reconhecido. E o que é interessante, não quero me alongar, irmão Constantino, mas você tem dirigido indagações que são sobre temas que são, para mim, muito caros. Quando você pega um menino de comunidade, de calça jeans, de camiseta, de chinelo, que sai de casa sem a certeza de que ele vai ter dinheiro para garantir as 3 refeições diárias que a Organização Mundial de Saúde recomenda, e ele tem um desempenho acadêmico melhor do que os que chegam a bordo de carros importados, com roupa de marca, com segurança e tal, a gente levou para a universidade aquele mesmo campinho de pelada que você já deve ter jogado nele, eu joguei nele também, que vence os melhores. Agora, que vence os melhores onde? Em sala de aula. Não na antessala, no vestibular. Na sala de aula entrou, vai ter que ter o mesmo desempenho, senão vai embora. Agora, dizer que vestibular é uma instituição republicana, é mérito no Brasil, desculpa, não é? Porque o ensino, a educação infantil não prepara para o ensino fundamental, Fundamental 1 não prepara para o ensino fundamental 2, o 2 não prepara para o ensino médio, o médio não prepara para o ensino superior.
Então, quem é que entra na Universidade de Excelência do Brasil? Quem vai para a educação básica de nível de excelência, que não é pobre, não é preto e tal. É verdade. E, paradoxalmente, responde por 75% da arrecadação do Estado, que são os impostos diretos. O paradoxo, eu contribuo para manter a universidade pública com a tributação, eu construo a universidade pública, mas eu só entro na universidade pública para ser faxineiro, bedel ou vigilante antes. Agora não. Agora tem estudantes, professores e tal, e já há quem diga que a qualidade da universidade no Brasil melhorou com a diversidade dos alunos, professores, pesquisadores e tal. Essa questão da cota e da meritocracia tem um exemplo muito claro que eu nunca esqueço dele, que é da Neivia Justa, que é uma ativista do feminismo e da igualdade. Ela tem um slide que é uma escada rolante, a saída um sai na escada rolante, inclusive a foto do metrô, e outro sai naquela escada que tem que subir. E ela diz o seguinte, que na verdade, se a estrada, se o caminho for o mesmo, se der as mesmas condições, quem chegar primeiro lá na frente tem o mérito. Mas quando um sobe na escada rolante, outro tem que subir correndo na escada, não dá para querer discutir meritocracia. Eu acho que esse exemplo é muito bom. Eu sempre me aproprio desse exemplo da Neivia, porque eu acho que é muito claro, dá muita clareza, né? Se eu saio de uma escada que eu tenho que subir, sei lá, 80 degraus, e o outro sobe na escada rolante, não dá para ter meritocracia na chegada, né? Exatamente. É disso que se trata, né? Agora, é o que eu te falei, tem que ter prazo para implementação, tem que ter... E tem que saber o seguinte, Constantino, os Estados Unidos são um exemplo de adoção de ações afirmativas desde os anos 60. Elegeram o presidente da República e o problema do racismo continua. Está aí o George Floyd para demonstrar. Um policial mata asfixiado, com o joelho no pescoço de um indivíduo imobilizado, no asfalto, no meio da rua, porque ele se sente autorizado a fazer aquilo. Com a ação afirmativa, com Obama, com a Michelle, com tudo. Para você ver o quão isso é alguma coisa impregnada, arraizada. Então, a superação disso ela requer muito mais do que a ação afirmativa. A ação afirmativa é importante? A sanção da conduta discriminatória é importante? Mas nós podemos e devemos lançar mão de instrumentos estatais mais ampliados ainda e mais diversificados para sonhar em um dia em que eu possa vir aqui falar contigo, Constantino, sobre júri, que é alguma coisa que eu adoro, sobre prova, que é alguma coisa que eu adoro, sobre... Não é? Mas eu preciso falar sobre esse tema, porque esse tema ainda ontem, eu te disse, ainda ontem à noite, a essa hora, eu estava discutindo com uma moça no estacionamento numa padaria, porque fui buscar um pão para minha esposa e tive um problema com uma jovem, né? Então, o racismo não me dá descanso. Como o racismo não me dá descanso, eu não me canso de falar sobre ele. É um prazer estar aqui na 100ª edição do Direito em Pauta contigo, que espero agregando algum valor aí às suas reflexões e ao seu programa. Com muita certeza. Posso quebrar o protocolo e o nosso tema? Eu voltei aqui nos comentários. Rodrigo, ele disse que é seu fã pela sua sustentação sobre a proteção dos animais e os sapatos de couro dos presentes. Fala um pouco disso, isso foi sensacional. Ele trouxe isso, não está ligado diretamente, mas eu acho que vale a pena. Se eu quiser falar um pouco disso, eu vi que passou isso nos comentários, eu fui buscar de volta, porque realmente é sensacional. O senhor se incomoda de falar disso um pouco? Não, obrigado. Você sabe que foi um momento impressionante, porque o roteiro não era aquele. O roteiro era outro. Eu tinha feito, você sabe, você também sustenta aí nos nossos tribunais e tal. A gente faz um roteirinho, né? Mas eu fui ficando enfurecido, porque o colega que estava defendendo lá a Associação dos Animais foi falar que sexta-feira
13, a macumba matava gato preto. O representante do Ministério, até achei data máxima vênia, um desprestígio, um ato de desprestígio do Ministério Público do Rio Grande do Sul mandar lá um promotor de justiça para fazer sustentação no Supremo, quando eu entendo que o procurador, Sua Excelência, o procurador-geral, deveria ter ido levar a tese do MP, enfim. E eles usaram de uma argumentação muito rasteira, ofensiva até. Interessante que o subprocurador-geral, designado aquele dia para fazer a sustentação, doutor Luciano Maris Maia, uma grande figura, uma figura porque tem uma paixão imensa, um dos grandes pensadores do direito brasileiro. Doutor Luciano Maris Maia estava substituindo, à época, a procuradora-geral, a doutora doutora Raquel Dodge, e eu fui ali, fiquei sentadinho ali e tal. Eu estava figurando como amigos já de 2004 e estava ali naquelas poltronas que eles destinam a gente ali. Eu estava ali com a minha bequinha e tal, e eu estou ouvindo. E aquilo foi me enfurecendo. É engraçado que essas coisas a gente é treinado, né, décadas para manter frieza e serenidade e tal, mas a gente é ser humano, né, Constantino? E aí eu, por acaso, dei uma olhada, teve até um amigo nosso, Jader Freire de Macedo Júnior, que é meu, grande Jader, que é meu parceiro há muitos anos e integra com a gente lá, ele, o Basílio, o Arivaldo, a Isabel Dário, enfim, alguns amigos que integram com a gente, o Idafro. Eu fui ficando enfurecido. Falei, rapaz, eu vou ter que apelar. Sinceramente, eu vou precisar falar aqui o que eu estou sentindo. Eu esqueci o roteiro e eu comecei pelo sapato, porque você é patrono da Associação Nacional de Proteção dos Animais. Você está preocupadinho, está aborrecidinho, porque está morrendo umas galinhas aí que, se comparado à indústria da proteína animal no Brasil, é 0,0000 daquilo que é abatido diariamente. Ostentando um sapatinho de couro, falei, não, nós vamos começar pelo sapatinho. Nós vamos começar pelo sapatinho. E foi impressionante, porque Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio Mello, ele se acabou, ele não conseguia parar de gargalhar, era uma coisa impressionante e tal, enfim. E, no final das contas, a gente ganhou por 1-0. O ministro Alexandre, a quem eu devo a honra, né, de ter sucedido à frente da Secretaria da Justiça, pediu vista e depois fez um voto belíssimo e por 11-0 e tal. Essa coisa da sustentação oral, Constantino, se você me permite, é alguma coisa que também eu gostaria de pensar e ajudar um pouco, sabe? Agora mesmo estou para marcar com um professor que tem um cursinho, acho que no Goiás, sobre sustentação oral. É muito importante, porque é um momento importante do advogado pautar e, eventualmente, lançar luzes sobre aspectos, muitas vezes, processuais, normativos, ou mesmo aspectos da vida que o juiz, pela própria dinâmica dele, da judicatura, muitas vezes ele não tem condições de atentar aquilo. E foi um momento feliz. E eu perco o amigo, mas não perco a ironia, né? E foi um momento. Esses dias eu estava vendo aí um site chamado, acho que é JusMind, alguma coisa, o Mind Jus, alguma coisa assim. E aí, fiquei muito honrado, porque estava lá 10 sustentações que abalaram o Supremo, e aí me colocaram lá, eu nem sei se mereço aí toda essa honraria. Com certeza merece, foi sensacional, né? Mas ficou para a história. Foi um momento importante. Bom, a gente, infelizmente, passa muito rápido, a gente já passou do nosso tempo, eu não posso segurá-lo mais, tenho muita vontade de
fazer mais algumas perguntas, mas a gente tem um compromisso de horário e eu tenho que É respeitar. simples, é só você marcar uma outra que eu volto aqui. Eu Eu estou vou à sua marcar com disposição. certeza. Eu vou marcar com certeza. Eu queria lhe fazer uma última pergunta e aí a gente Sim. finaliza. Deixa eu pensar que eu preciso de uma pergunta. Não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Como ser antirracista? Olha, Constantino, fazendo o que você está fazendo aqui agora, querido, pautando o tema, falando sobre isso. Dialogando. O racismo é uma edificação muito poderosa, é uma engenhoca muito poderosa, que tem muitos tentáculos. E o desmonte dessa engenhoca ela vai dar muito trabalho. Eu te diria que nós, indivíduos, nós, instituição, nós, operadores do direito, os sistemas, as corporações, o Estado, mas especialmente nós, já que a sua pergunta é pessoalizada, em pequenos e grandes gestos do cotidiano. Pequenos e grandes gestos do cotidiano. E talvez o mais rico e mais importante deles seja nunca presuma alguma coisa do outro. Nunca presuma. Nunca presuma. Dê oportunidade para que o outro fale, se manifesta. Saiba com quem é que você está interagindo, falando. E saiba que esse indivíduo tem os mesmos direitos que você tem de ser, como você, portador. Eu gosto muito dessa construção do professor, saudoso professor de Direito Constitucional, professor José Afonso da Silva, em que ele dizia que a ideia de dignidade da pessoa humana ela embute uma essência ético-espiritual de que todos nós somos portadores. Todos nós, em sentido amplo, o mais cruel e sociopata dos delinquentes, dos réus, dos condenados, é portador dessa essência. E deve ser respeitado, deve ser punido, deve ir para a cadeia, apodrecer na cadeia. Não é disso que se trata, não, em alguns casos. Mas ele é portador dessa essência ética e espiritual. Então, olhar para o outro diferente de mim, com uma cor de pele diferente, com uma conformação física diferente, com uma identidade de gênero diferente, com um Deus diferente e tal, não o torna menos portador dessa essência ético-espiritual. Agora, eu também não posso deixar que a ideia de antidiscriminação não significa igualdade. Antidiscriminação não é sinônimo de igualdade. E antirracismo não é sinônimo de igualdade. Eu posso ter uma sociedade antirracista e ter desigualdade. Sim. Aliás, eu volto no caso dos Estados Unidos. Se é uma sociedade que tem um discurso antirracista altamente disseminado, é a sociedade norte-americana. E é uma sociedade que tem desigualdade, tem racismo. Não é? Então, em pequenos e grandes gestos do cotidiano. Uma frase que uma professora minha de português, e eu sempre fui muito bom aluno de português, redação, comecei a ler com 6 anos, entrei na escola, já sabia ler. Ela um dia teve um furto na escola, ela disse, não quero acusar ninguém, mas o Brasil, você sabe, eu não quero acusar ninguém, e a gente também, em sentença, quando surge expressão adversativa, a gente fica assustado, né, Constantino, meu irmão. E ela disse, não quero acusar ninguém, mas, todavia, entretanto, para mim, quem furtou foi o Édio e o Paulinho, os dois únicos pretos em sala de aula. Essa frase
projetou uma das crianças de 12 anos para o movimento negro, para a produção de conhecimento sobre isso, para o ativismo, e hoje estou aqui nesse diálogo fecundo contigo. O outro nunca mais voltou para a escola. Então, aquilo que a gente fala e a circunstância em que nós falamos pode definir o destino de uma pessoa. Pode demarcar a história daquela pessoa. Então, o compromisso com a superação do racismo, ele tem na palavra um componente importante, nos grandes e pequenos gestos. É assim, ali com aquela coisa do sabiá e o incêndio na floresta e a pocinha d'água, cada um fazendo a nossa parte, que a gente vai ter um país em que todos os seres humanos possam ser vistos como seres humanos, todos como portadores dessa essência ético-espiritual, que o Zé Afonso da Silva chama dignidade da pessoa humana, e a gente pode, sim, sonhar. Não sei quando, não vai ser em breve, mas sonhar com uma sociedade inclusiva, igualitária, justa, verdadeiramente com o Estado democrático de direito. Constantino Morello, meu irmão. Queria lhe agradecer imensamente. Às vezes me faltam as palavras quando eu estou diante de pessoas com tanto conhecimento, com tanta sensibilidade, com tanta inteligência, com tanta clareza, com tanta dignidade, com tanto respeito, com tanta humildade. Um ser humano de verdade, um brasileiro de verdade, um jurista de verdade. Queria lhe agradecer imensamente por ter me dado a oportunidade de comemorar o programa número 100 com a sua presença. Para mim, é uma conquista. Eu sempre choro, sou chorão, viu, gente? É uma conquista. Obrigado pela sua emoção. É uma marca importante, não por ter feito 100 programas, porque eu não faço programa para mim. É importante porque, com certeza, a missão de plantar e de distribuir sementinhas, pelos comentários e por tudo que eu ouvi aqui e vi ao longo da live, a gente conseguiu cumprir. E o Direito em Pauta cumpriu mais uma vez, com a sua ajuda, com toda a sua bondade de dividir tanto conhecimento conosco. Fica a minha gratidão eterna por isso, por esse momento, por essa live, por essa aula e por tudo que eu consegui aprender, de novo saindo do programa, um ser humano melhor do que o que eu entrei. Muito obrigado, gratidão, conte sempre comigo. Gratidão a todos que me assistiram ao longo desses 100 programas, a todos que perdem o seu tempo ou ganham o seu tempo ouvindo aquilo que a gente tem para dizer. Eu sempre digo que a minha parte é só ser um meio de levar até vocês pessoas como o Dr. Edio, que têm conhecimento, que trazem conteúdo. Meu papel é só esse aqui, fazer algumas perguntas, tentar provocar, às vezes acertando, às vezes errando, às vezes fazendo perguntas inteligentes, às vezes perguntas equivocadas, não muito certeiras, mas sempre me entregando de alma, de coração para esse programa. Muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Vamos chegar agora, a meta é chegar no programa número 200. Conto com a sua presença de novo, hein? Mas eu não quero voltar só daqui a 100, não. Você deve me chamar antes, viu? E eu vou estar sempre à sua disposição. Foi uma alegria imensa estar aqui com você. Volto tantas quantas forem as vezes que você avaliar que a gente possa contribuir. Vou pedir para os seus seguidores, aí, o pessoal que está aqui, se você me permitir, me seguir no meu Instagram. Meu nome não tem como muito errar, viu, Constantino? Porque combina com tédio, né? Enfim, tédio. E com hediondez também. Eu até, uma vez, tentei fazer uma pesquisa etimológica sobre o meu nome, mas quando cheguei na hediondez, eu parei. Alguns amigos muito generosos me dizem também que combina com remédio. Não sei para que enfermidade serviria
serviria Édio, mas, enfim, é Dr. Édio Silva, o meu Instagram, do Idafro. Nos sigam lá e foi um privilégio estar aqui contigo. Parabéns pelo 100º Direito em Pauta. Eu sei que não é fácil o empreendimento sobre isso, porque você tem uma agenda complexa, difícil. Isto você faz por satisfação pessoal, porque não paga a conta, né? Mas é uma contribuição para a gente mudar a sociedade. E eu me sinto muito honrado por estar aqui hoje. E vamos ver se no 110 ou no 120 você lembra de mim, eu vou estar aqui à sua disposição. Viu? Um Já está beijo no convidado. coração. Parabéns pela contribuição que você dá para a formação de operadores do direito, para o aprimoramento da administração da justiça, para a concretização da cidadania, da democracia, do Estado Democrático de Direito, e você conta comigo incondicionalmente, tantas quantas forem as vezes que você entender que a gente possa dar algum tipo de contribuição. Muito obrigado por você existir, Constantino Morello, querido. E nós estamos juntos e misturados, viu? Muito obrigado pelas palavras, fico feliz. Vamos finalizar, já estourei o tempo. Muito, muito obrigado. Obrigado, Édio, querido. Obrigado pelas palavras. Obrigado à minha família que sempre me apoiou, ao pessoal do escritório que segura a onda na quarta-feira, porque eu praticamente não fico no escritório preparando a live. E obrigado a todos os amigos que aceitaram o desafio e começaram a me seguir para dar audiência. Acho que a gente perdeu um pouco o Dr. Ed no final, mas ele já deve voltar aqui para a gente finalizar. De qualquer forma, voltou? É isso. Estava agradecendo a todos, agradecendo e vamos finalizar. Muito obrigado. O tema não merece nenhuma comemoração e a gente tem todo o respeito pelo tema, mas a marca de 100 programas merece a comemoração, com muito respeito ao tema, com muito respeito àqueles que sofrem a discriminação, mas hoje é um dia de festa para o programa e não um dia de festa para o tema. Espero que um dia a gente consiga vir aqui, nós dois, comemorarmos o programa e o tema. Boa noite. Boa noite. Obrigado, querido. Tchau, Obrigado a gente. todos que nos Fiquem bem, se acompanharam. cuidem. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, obrigado.